WhatsApp. Aí! E aí, galera? Já estamos no ar. Então, boa noite para todo mundo. Meu nome é Luana, eu sou do Rotaract de Viçosa e eu trabalho na incubadora de empresas que é do Centev, que é uma unidade da UFV. E lá eu trabalho com assessoria de marketing de novos negócios, então eu aprendo bastante coisa assim sobre oratória. E eu vim aqui dar uma força só para passar umas dicas para vocês para o concurso de oratória. Boa noite, gente. Eu sou Clarice. Eu sou a atual campeã do concurso distrital de oratória da gestão passada. Eu concorri ao concurso nacional de oratória desse ano, ficando em 9º lugar. E eu também estou aqui para trazer um pouco mais da minha parte de experiência oratória, porque além de ter participado do concurso distrital no Rotaract, eu já participei do concurso distrital de oratória quando eu era do Interact, no 4520, no ano de 2011 e no ano de 2012. Então, temos aí um pouquinho de experiência para passar. Vai ser um bate-papo bem legal. Pode começar, Lu. Vamos começar. Bom, dentre as dicas, a primeira, a gente vai passando tópico por tópico. Dominar o assunto é dominar o medo de falar em público. Quando você conhece muito bem o assunto que você vai tratar, você sempre está preparado. Porque você, até mesmo quando a gente começa a produzir o nosso discurso para a oratória, a gente sempre linka uma coisa na outra. Se você pensa numa palavra que está relacionada àquele assunto, automaticamente já vem outras coisas na sua cabeça para poder fazer esse link. Então, se você já sabe do assunto, já tem um domínio, a sua oratória ela vai sair mais tranquila e mais natural. Por isso que é bom você estudar e saber muito bem daquilo que você vai tratar. Sim, e no caso do tema do concurso distrital, mas não é nada muito específico. Mas se você quiser aprofundar mais e trazer dados, é bom que sejam dados verossímeis. Não, quem tiver alguém na plateia e souber que você está passando um dado errado, pode até mesmo tirar sua credibilidade. Então, como a Lu disse, sempre pesquisem, estudem, porque segurança ajuda muito quando você vai falar alguma coisa. Até mesmo que acontece, às vezes, aquele esquecimento, às vezes, mesmo por mais que você esteja preparado no momento, o nervosismo pode te dar um delay do assunto, mas se você tiver esse domínio, vai ser bem mais tranquilo. Segunda dica, eu não sei se vocês já ouviram falar sobre o storytelling. Storytelling ele pode ser uma boa saída. O que é o storytelling? Bom, como eu falei, aonde eu trabalho, a gente tem muito ligação com essa coisa de oratória, porque trata de novos negócios. E quando você tem um novo negócio, você tem que fazer um pitch. Todo novo negócio tem que ter um pitch. E o que seria um pitch? O pitch é uma apresentação de 3 a 5 minutos, que seria basicamente o que vocês fazem na oratória. No pitch, você tem que vender sua ideia de negócio. No concurso de oratórios, você tem que defender a sua ideia. Você tem que vender aquilo que você pensa. Então, como que o storytelling pode ajudar? Você já acontece, pensa um pouquinho, já aconteceu de, às vezes, você ouvir um caso e você associa ele a outro? Ou então, você está numa palestra e aí o palestrante está falando sobre alguma coisa e, de repente, você linka aquilo, pensa, nossa, isso encaixaria perfeitamente em tal caso. Esse é o storytelling. Storytelling é como a palavra é traduzida. É uma história contada. Ele é muito utilizado em apresentações e consiste num método de você contar uma história de algum caso vivido por alguém e que se encaixa perfeitamente naquilo que você está querendo vender, na sua ideia. E quando você faz isso, você traz realidade. Você traz uma verdade para o seu caso. E no tentar passar a sua ideia, você está trazendo um caso real que quem está assistindo, quem está ouvindo, pode se identificar. Você quer falar alguma coisa sobre isso, Clarice? Peraí que eu sou uma analfabeta digital, tô aprendendo a mexer nesse trem aí. Tá fazendo meu som, então. Toda vez que eu falo, aparece meu som. Então, show. Sobre isso, também, tipo, além do storytelling, se você quiser trazer alguma coisa que você não viveu, mas que você já ouviu pessoas falando, que de alguma forma te inspirou a fazer o discurso, converse bastante com essa pessoa e tente passar aquilo que você sentiu.
E também vai trazer muita verdade para você. Principalmente no concurso de oratória, que geralmente os temas são todos muito relacionados ao Rotaract, mesmo que você seja novo de Rotaract, você sempre tem alguma história para contar. Por exemplo, o que te induziu a entrar no Rotaract, por exemplo, ou se você veio já de família rotária, fez Interact, sempre vai ter algum caso, um projeto, ou alguma coisa que não vivenciada por você, mas que você conhece. E se você conseguir colocar isso no seu discurso, na sua oratória, é uma estratégia boa, porque traz verdade. Entendeu? Uma outra coisa também, caso você não queira contar uma história, queira ser uma maneira mais direta, tente fazer, então, a estrutura de uma história. Início, meio, clímax e fim. O clímax sempre é sempre pertinho do final do discurso, além de poder trazer a atenção do público, que ficou aquele tempo todo te ouvindo e prestando atenção. E querendo ou não, gastando energia para poder absorver aquilo que você está dizendo, também vai trazer meio que um ponto alto e vai também trazer verdade. Porque apesar de você não estar falando uma experiência sua, está trazendo informações, está trazendo fatos, você está trazendo de uma forma que é atrativa e que faz sentido também. Logo, escolher contar uma coisa sua e querer contar algo um pouco mais direto vai ter sempre uma estrutura parecida e vai te ajudar bastante a cativar o seu público. Porque uma das coisas mais importantes, principalmente no concurso de oratória, é você conquistar o público. E se tem uma coisa que ajuda muito a conquistar é quando a gente se identifica com aquilo que você está falando. Por isso que pode ser uma saída muito boa, uma estratégia muito boa para você montar um discurso. Bom, nisso a gente vai para a terceira dica. Utilize a técnica do brainstorm. O que é a técnica do brainstorm? Quando você vai fazer... Eu aprendi isso no ensino médio para fazer redação do Enem. Quando você vai fazer uma apresentação, você quer fazer um discurso, preparar uma oratória, tenha uma chuva de ideias. Pega um papel, uma caneta, senta, pensa sobre o assunto e todas as palavras, tudo que vier relacionado, até mesmo casos, tudo, escreve num papel. Mesmo que seja de forma muito bagunçada, tudo aquilo que você conseguir pensar sobre esse assunto, você escreve no papel para, na hora de montar o seu discurso, você ter, pelo menos, os dados principais sobre aquilo que você quer falar. Na apresentação aqui, a gente até coloca, você vai ter de 3 a 5 minutos para apresentar. Então, você vai ter que ser sucinto. Você não pode passar desses 5 minutos e não pode ser menos do que 3 também. O ideal é manter esse tempo. Mas você não pode deixar passar os pontos importantes em vão. Tenha em mãos um papel, a caneta, anote tudo que vier à sua mente sobre o assunto que vai ser tratado e monta o seu storytelling, que vai ajudar na sua oratória, o que for, monta o seu discurso a partir dessa chuva cerebral. E importante, gente, nessa primeira fase, vocês podem levar um material de apoio. Está escrito no edital que é proibido ler ele, não é proibido, mas se você ler ele na sua íntegra, vai acarretar em uma grande quantidade de perda de pontos. Porém, nada impede vocês de levarem um papel com os tópicos que você acham mais importante e que vão te ajudar a montar a sua linha de pensamento. Por exemplo, se o tema fosse por que pizza é bom, eu poderia muito bem colocar pizza, história na Itália, sabores, companheirismo. E quando fosse discursar, eu leria essas palavras, me lembraria do que elas significam, por que eu achei elas importantes e conseguiria fazer o meu discurso em cima. Logo, esse brainstorm vai ajudar também vocês a fazer essa listinha de palavras, caso vocês queiram levar um material de apoio durante o concurso. Mas lembrando que mesmo sendo proibido ou não proibido, isso é só realmente um material de apoio. O ideal é que nunca grave em discurso. Nunca grave. O ideal é você deixar o seu discurso, por mais que você tenha reescrito ele 1000 vezes, lido ele 1000 vezes, deixe o seu discurso natural. Então, essas palavras, quando vocês também anotam num papelzinho, quando você faz esse brainstorm antes de preparar o discurso,
elas também vão ser palavras-chave para você conseguir lembrar daquilo que você quer falar, como que você vai passar a sua ideia. Mas não decore discurso, porque decorar às vezes fica muito robozinho. Você tem que ser mais natural, mais tranquilo possível no discurso. Uhum. Bom, Pode passar? dica número 4. Estude a sua plateia. No pitch, como eu falei, você está vendendo uma ideia de negócio. Então, você vai ter a sua plateia vai ser quem está assistindo e aquele júri técnico. Então, você tem que saber para quem que vocês estão apresentando. Linguagens mais atuais, no caso do pitch, relacionadas ao empreendedorismo, é comum e bem-vinda. Mas no caso do concurso de oratória, não adianta você usar um linguajar muito técnico, se tiver dentro da plateia um público mais leigo, e também não pode usar um linguajar vulgar, porque vão ter especialistas te avaliando. O que eu quero dizer com isso? Tem que ser natural, mas não use um linguajar vulgar. Lembre que você vai estar de frente para um júri que está te avaliando, você vai ter uma nota, é um concurso, então você precisa manter a sua posição ali. Mas também não adianta você usar termo muito técnico. O que eu quero dizer com termo muito técnico no caso do Rotaract? Você usar somente siglas, tipo assim, a DIRC, CODIRC, ou piadinhas internas que só quem é do Rotaract, quem é da família Rotary entenderia, se às vezes tem um visitante na plateia que está assistindo, que não vai entender muito bem. Tem que pensar em todos os pontos. Falar da DIRC em si, se você está na DIRC, ok, tudo bem. Mas cuidado com muito termo que necessitaria de uma explicação e cuidado para não ser vulgar na hora de falar. E também a escolha das palavras, além, lógico, de soar muito coloquial, também lembre-se que existem palavras que a intensidade pode ser, de uma certa forma, diferenciada. Se você diz que uma bola é bonita, é diferente de uma bola linda, diferente de uma bola maravilhosa. Logo, quando vocês forem falar, pensem bem na intensidade que aquela palavra pode trazer, e isso também vai refletir muito na seriedade que você está dando para aquele assunto ou na emoção que você está dando para aquele momento. Exatamente. E lembrem-se que, dentre as avaliações, a sua oratória, no caso do seu português, o seu desenvolvimento, como você está usando o seu linguajar, isso também é avaliado. Por isso, tente ser... É até difícil de falar, né? Porque você tem que ser sucinto, passar a defender sua ideia de uma forma que impressione, mas tomando cuidado com as palavras escolhidas. Por isso, você está sentindo que vai falar errado, está sentindo que vai gaguejar, está sentindo que o que você falou não foi tão legal? Para, respira e continua. Ou tenta recomeçar de uma maneira que faça sentido e que consiga, de uma certa forma, não demonstrar tanto a sua insegurança. Por exemplo, você está falando um discurso, mas de repente sumiu aquela palavra. Aproveite esse momento para fazer uma pausa e tenta pegar outra palavra que você se lembre que você escolheu para o seu discurso e continua a partir dali. Em algum momento você vai lembrar da que você esqueceu. E se ela fosse realmente importante, você vai conseguir encaixar e fazer o link perfeito. E aproveitando, não me lembro se tem mais para frente, mas acho até legal falar sobre pausas. A gente tem o tabu de achar que pausa é ruim. Não é. Não é. Não mesmo. Que, não, se eu estou fazendo pausa é porque a galera está achando que eu não sei nada, que eu sou inseguro. Não. Pausa é um momento de silêncio. E não tem a expressão que depois de toda a calmaria vem uma tempestade, que depois da tempestade também vem a calmaria. Tem essas duas vertentes. Se você está falando e de repente você para, criou uma expectativa, né? Você estava esperando que eu falasse algo depois. Então, toda pausa cria uma expectativa. Vocês têm que saber lidar com o tempo dessa pausa. Pausas muito curtas vão criar expectativas pequenas, mas pausas longas demais podem dar uma teatralidade para o seu discurso que talvez não seja tão legal. Ou até mesmo aí sim, demonstrar insegurança. Logo, a menos que, lógico, tenha todo um contexto por trás. Logo, se vocês
podem brincar com isso, com o silêncio. O silêncio também ajuda bastante no desenvolvimento do que você está dizendo. É por isso que eu volto naquele tópico do brainstorm. Ele ajuda muito por conta disso. Porque quando você pensa no assunto que você tem que discursar e tudo vem na sua cabeça e você anota todas as palavras, você consegue ter um leque de palavras, uma variedade para você usar durante todo o discurso. Então, se você for treinando e, de repente, esquecer uma palavra e consegue encaixar outra no lugar, isso é bom, porque às vezes você pode esquecer uma coisa, mas outra vai estar no seu pensamento para ocupar esse espaço. Então, assim, é praticar bastante para ter mais essa segurança mesmo. Vamos à dica 5, pode passar aí, claro. Mostre ao público qual a vantagem de prestar atenção ao que você vai dizer. É prender o público a você. Quando você inicia o seu discurso, levante o tema com segurança. Por isso que é importante estudar bastante, saber sobre aquilo que você vai falar. E de forma que mostre que você tem, o que você tem a dizer, ele é relevante, impactante. Por isso que, às vezes, o storytelling ajuda nisso, porque você vai contar uma história e você está contando com a finalidade de mostrar que essa história encaixa nesse discurso, encaixa na ideia que você está querendo passar. Então, pode usar à vontade, porque você tem que fazer de tudo, usar todas as estratégias para prender o seu público a você. Uma forma de conquistar o seu público, ao contrário do que muita gente acha, é criando expectativa. Você tem que criar expectativa no seu público. Até como a Clarice acabou de falar, às vezes você faz uma pausa, tipo assim, pode ser porque esqueceu alguma coisa, porque você está pensando, mas você vai criar expectativa. Se o público estiver prestando atenção em você, estiver interessado no que você está dizendo, você vai criar uma expectativa e isso é bom. Fale como se você fosse fazer uma revelação, tipo, é a revelação do século. O público, ele que não cria expectativas, ele não acompanha o orador. É importante você prender todo mundo a atenção naquilo que você está dizendo. E isso você vai conseguir com o seu tom de voz, com a sua postura, com as coisas relevantes, importantes que você tem a dizer sobre o assunto. E até mesmo a emoção que você põe sobre o assunto reflete em como que o público vai reagir. De novo, a tal da empatia. Se você está falando de um assunto mais sério, mas o seu tom de voz é mais leve, alegre, vai primeiro perder sua credibilidade, porque dá a entender que você não acredita que aquilo é tão sério ou tão triste, e o público talvez não se identifique tanto. A menos que você utilize desse tom como se fosse uma ironia, para poder aí puxar o público e mostrar por que isso é irônico. Por que talvez as coisas não são exatamente assim? Mas aí você tem que pensar muito bem. Porque se você está passando uma ideia que inicialmente é contraditória, durante muito tempo, o público pode achar que aquela é a sua ideia principal. E vai perder o interesse também. Então, de novo, ideias contraditórias tem que saber amarrar muito bem. E emoção sempre tá condizente com aquilo que você está dizendo. É aquela história que acaba encaixando aqui também, né? A redação do Enem. Muita gente já passou por isso. E quando a gente estuda na redação para fazer o Enem, eles cobram dissertativa e argumentativa. Você tem que defender um ponto. Você tem que defender, tem que ter uma posição relacionada ao que está pedindo ali, o assunto tratado. Então, não adianta você ser o tempo todo contraditório sobre uma coisa e, no fim, você dizer que tudo aquilo que você estava falando até agora, não, mas isso aqui é verdade, mas eu não acredito. Entendeu? Você não pode ser contraditório, você tem que ter certeza daquilo que está falando. Porque, como a Clarice falou, é o seu tom de voz, às vezes a sua ironia, a forma como você está falando é que vai dar a sua opinião. Não adianta você falar de um assunto sério e você tá rindo. Ou, tipo, um assunto mais engraçado e você falar sério. Tipo, era para chamar a atenção um pouco da ironia, dar um pouco de riso e tal, mas você tá falando de uma forma que a pessoa às vezes não entende se você tá dando uma opinião ou não. Então, você tem que saber... Tá falando é tão delicado que não caberia você fazer isso. Também tem isso que a gente tem que levar em consideração. Exatamente.
Não sei se está disponível na internet, mas se vocês tiverem contato, um exemplo que eu achei muito legal disso foi justamente na final do concurso nacional, que o tema era falar sobre a alegria de ser brasileiro. E os 3 concorrentes tiveram a mesma linha de pensamento. Eles começaram falando que não tinha por que ser feliz, que o Brasil tinha muita coisa de ruim. Mas então eles linkavam com o fato de ser rotaractiano, com o fato de você conseguir fazer a mudança naquilo que você achava que estava errado no país, e aí sim trazer alegria e estar num evento nacional que, querendo ou não, é uma das maiores alegrias que você pode ter naquele momento. Isso que é uma construção bacana, uma ideia que inicialmente não seria muito bem vista, mas aí que não está contradizendo com o tema do discurso, mas aí você traz um link que aí sim entra com o tema do discurso em si. Entenderam a ideia? Se vocês forem pegar uma coisa contraditória, você tem que fazer um link para poder estar condizente com o tema do discurso que vocês vão fazer. Eu não sei se está disponível na internet, mas espero que esteja, porque foram discursos muito bons e muito interessantes. Não, é uma forma de aprender ouvindo outros discursos também. Às vezes você pensa assim, quer saber o porquê que alguém ganhou? Vai lá, vê o discurso e tenta, com a sua visão de fora, analisa tudo aquilo que a pessoa falou, como ela falou, porque isso também é um bom treinamento. Sabe, analisar como que a pessoa, o que fez a pessoa ir para o final, o que fez ela ganhar, o que fez o outro ser desclassificado. Assistir outras apresentações também é um meio de estudo e de se preparar, um meio de treinar também. Nessa questão de como prender o público, do modo que você fala, a gente vai para a dica 6, que é humor é uma boa forma de manter a atenção. Bom, tem gente que diz que não é bem assim, mas você tem que tomar cuidado, porque do mesmo jeito que utilizar isso pode ser a chave para você ganhar todo o seu discurso, pode ser um tiro no pé. Porque se você fala uma coisa com humor e o público não dá risada, quem está falando, o orador, pode se desestabilizar, porque às vezes ele esperava uma reação, fala de um jeito que esperava alguma coisa em troca e não teve. Então, isso pode acabar com ele, tipo assim, criar um nervosismo em quem está no orador. Somente utilize o humor se você se sentir muita vontade. Tem gente que é natural, que às vezes faz piadinha, vai tratar de um assunto, sabe fazer uma certa ironia para, tipo, levantar alguma reflexão, alguma coisa nas pessoas. Se você não é esse tipo de pessoa, se você não se sente à vontade assim, não utilize. Porque, como foi falado, do mesmo jeito que pode ser aquilo que vai te salvar, pode ser aquilo que vai dar um tiro no seu pé e fazer você ser desclassificado. Porque é um assunto muito delicado, é um jeito muito delicado de você tratar as coisas. E, claro, não vá fazer do seu discurso um stand-up, porque você não está ali para fazer os outros rir, você não está ali para ser comédia, você está ali para passar sua ideia. Se utilizando o humor, se sendo um pouco irônico com as coisas, para levantar alguma reflexão, alguma coisa assim, ok, pode utilizar, se você se sentir à vontade. Se você não se sente, não faça nenhuma piadinha sobre o assunto. Exatamente. E também o contrário, gente. Se você é uma pessoa mais introvertida e não se sente à vontade em ser, tipo, fazer uma piadinha, mesmo que para aquilo que você planejou, ficaria legal fazer alguma piadinha, algum comentário um pouquinho mais ácido, não faça. Como a Luana disse, só faça se você se sentir à vontade. De nada adianta alguém virar para você e falar, tem que ficar mais alegre, fazer uma coisa um pouco mais descontraída, se esse não é o seu jeito. Então, gente, já falando de uma vez, de tudo que a gente está falando, vocês têm que pegar essas dicas, que são muito valiosas, e trazer, interiorizar para vocês, entenderam? Entenderem que o que daquilo dali melhor funciona, como que aquela dica pode me ajudar. A gente não está ditando regra, a gente está trazendo coisas que podem ajudar vocês. Cada um é cada um. Cada um tem o seu perfil. Até mesmo para passar alguma ideia, vender alguma ideia. Eu, por exemplo, pelo menos eu acho que às vezes conversando, eu e uma outra pessoa, menos gente, ou pessoas assim, até mesmo dentro do clube. Se eu quiser falar dentro do clube para expressar uma ideia minha, ou dar uma ideia de projeto,
eu me sinto muito mais à vontade do que eu começar a falar para um monte de gente do nada. Então, é o perfil da pessoa. Às vezes, com um amigo, ela sabe se expressar muito bem. E ali, na frente de todo mundo, tendo o pensamento que está sendo julgado, avaliado, o discurso muda. A pessoa não tem tanta estrutura, às vezes é um pouco mais nervosa para lidar com essas coisas. Por isso que eu friso muito. Só utilize aquilo que for a favor para você. Então, se esse lado um pouco humorístico é a favor para você mandar a sua ideia, ok. Mas trace o seu perfil. Veja o que te deixa à vontade e o que não te deixa à vontade. E foque naquilo que vai ser melhor, mais positivo para você. Bom, continuando na sua apresentação. Dica número 7. Dê ritmo à apresentação e fuja de vícios de linguagem. Por quê? Vamos lá. Ritmo à fala. O seu desenvolvimento vai ser avaliado. Então, não fale no mesmo tom de voz o discurso inteiro. Você pode ser uma pessoa totalmente zen. Vai ter algum momento que você tem que alterar o seu tom para você mostrar, você criar aquele clímax, criar expectativa ou frisar em alguma coisa que é mais importante. Acelere ou fale mais devagar, dependendo do momento. A pausa, ela pode ser muito sedutora na comunicação. Então, como a Clarice falou antes, não ache que a pausa é ruim. Pelo contrário, às vezes a pessoa gosta de interagir com o público e aconteceu isso no nosso concurso de oratória interno, que dos classificados, ele utilizava a pausa a favor dele, que era uma interação com a plateia do tipo, ele fazia uma pergunta retórica, pensava, deixava o público pensar um pouco, tipo, refletir um pouco sobre aquilo que ele estava falando, e ele retomava o discurso. Então, às vezes, essa pausa, ela pode ser muito sedutora, pode te ajudar muito. Respire por 5 a 10 segundos, quando você fazer alguma pergunta, para deixar o público fazer assimilações sobre o que você está falando sobre o assunto. No storytelling, quando você está contando, às vezes você fala alguma coisa, está contando uma história, e no meio dela você dá uma pausa, o próprio público vai assimilar algum caso ou alguma coisa sobre aquilo que você está falando, e isso é bom. Ou então, a cada crítica, você faz alguma crítica construtiva ou contra alguma coisa, aquilo que você está defendendo. Quando você deixa um certo tempinho, faz uma pausa, você dá uma expectativa sobre o que você realmente vai falar, qual é a sua opinião, você faz com que seu público também reflita sobre aquilo e se pergunte aquilo que você está falando. E, claro, fugir dos vícios de linguagem do tipo, né, tá, tipo, na verdade. Se você repete isso muito, isso pode irritar a plateia. Eu sei que uma pessoa do meu estágio fala muito bem em público, mas teve uma vez que eu não sei se era por preguiça ou nervosismo, repetiu né o discurso inteiro. E eu só fiquei prestando atenção em quantas vezes a pessoa falava né no discurso. Então, às vezes, quem está te ouvindo pode pegar nisso, ver que você tem muito vício de linguagem e isso vai diminuir a sua nota ou, em comparação com outra pessoa, pode acabar te desclassificando. Exatamente. E também um pouco dos regionalismos. Tomar um pouquinho de cuidado, que às vezes você pode utilizar uma palavra que, ao mesmo tempo, pode poucas pessoas entenderem o que é, porque apesar de sermos um clube de Minas Gerais, temos cidades em que os clubes têm universidades, então temos pessoas de outros estados e outras cidades mais longe de Minas. Então, toma cuidado se você vai utilizar uma palavra, pensa um pouquinho se ela não é uma coisa mais da sua região, que pode trazer um pouco de... Ai, meu Deus, perdi a palavra em português. Um pouco de confusão. Ai, eu odeio, gente, não sejam bilíngues, a cabeça dá um nó, assim. E também... falando um pouco sobre o ritmo, como eu comentei, há assuntos que podem ser tratados de maneira mais séria. E, de novo, né, porque uma maneira mais séria não quer dizer que você vai ficar falando no mesmo tom de voz o tempo todo. Num assunto mais sério, vão ter momentos que você pode demonstrar um pouco de raiva, um pouco de tristeza,
E também você pode mostrar urgência, acelerando, diminuindo e desacelerando a maneira como você fala. E lógico, sempre tentem ficar no equilíbrio. Quem tem o jeito de falar um pouco mais rápido, respira um pouco, fala um pouco mais devagar. Primeiro que você vai falar tão rápido que pode ser que você acabe o que você já tinha planejado para você antes do tempo mínimo. E pode ser também que as pessoas não entendam o que você está dizendo, ou tenham tempo para poder absorver o que você está dizendo e não vão sentir a mesma empatia, o mesmo impacto que teriam se você falasse um pouquinho mais devagar. Mas também não é para ficar falando arrastado, igual professor de reforço, porque fica cansativo pra caramba. E você também vai comer muito tempo daquilo que você teria para falar. E vai chegar nos 4 minutos e 50 e você não vai ter conseguido chegar nem na metade daquilo que você queria. Você tem um tempo, né? De 3 a 5 minutos. Se você fala apavorado demais, às vezes você pode até conseguir chegar aos 3 minutos, mas você não está passando a sua ideia do jeito que deveria, que você está muito acelerado. E também não dá. Exatamente. E também uma dica que eu dou, que eu fiz muito. Acho que a Clarice desconectou. Bom, gente, eu vou continuar aqui então, porque parece que teve algum problema aqui. Clarice foi desconectada ou perdeu aqui a conversa. Mas vamos lá. Dica número 8. Movimente-se na medida certa. Por quê? Tem muita gente que tem a mania de ficar fazendo zigue-zague, andando muito depressa, passar na frente da plateia. Sua movimentação é muito importante na sua apresentação, porque também está mostrando como é que vai ser o seu discurso, como que você passa a sua ideia. Então, parece que não, mas até mesmo o jeito que você gesticula, isso está passando a sua opinião, está passando o seu jeito ali, e é avaliado. Sua movimentação, ela tem que ser de forma que você leve segurança naquilo que você está falando. Porque, às vezes, se você é agitado demais, se está tremendo, você vai começar a ficar um pouco nervoso, querer andar demais. Então, isso também vem com prática, vem com treino, vem com muito estudo, observação, em questão da sua movimentação ali na hora do discurso. Se você estiver sobre um palco, pode andar à vontade enquanto fala. Até desça, ande pelas fileiras do público, pode se sentir à vontade, mas seja mais dinâmico. Não é para sair perambulando por todo local. Você tem um espaço ali que você tem que respeitar, você não vai fazer o júri virar de costas para conseguir te enxergar, alguma coisa assim. Seja realmente mais dinâmico, mas com cautela. Não passe em frente, se está passando alguma coisa no data show, um slide, não passe em frente. Estude antes de você começar o discurso, como é que vai ser o local, aonde as pessoas vão estar sentadas, quem vai estar te avaliando, aonde você é para ficar, para discursar. Eu estou falando isso porque eu lembro que a DIRC, ano passado, era tudo um salão. Então, não tinha um palco, alguma coisa assim. Então, não te colocava muito acima de alguém. Então, se você ficar perambulando na frente dos outros, que está ali na mesma altura, até mais baixo que você, porque vão estar sentados, às vezes você vai atrapalhar eles mesmos. Então, estude o local que você vai fazer o seu discurso antes. Mas, como eu falei, tomar cuidado para não passar em frente a projetores. Se você tiver microfone e tem uma caixa de som perto, se você ficar passando ali, vai interferir. E, gente, eu já vi. A pessoa se vê que alguma coisa está interferindo no discurso dela, no que ela está falando, fica mais nervoso. Então, se você passar em frente à caixa de som, você está falando uma coisa e, de repente, deu um barulho que assusta todo mundo, te assusta, talvez você perca até o rumo do que você está falando ali, entendeu? Pode, o seu zigue-zague, o seu dançar forró ali, de ficar mexendo demais, pode ser prejudicial para você. Porque além da pessoa que está te ouvindo, que está te avaliando, vai ficar ali meio até tonto de ficar te acompanhando,
pode atrapalhar no seu raciocínio, entendeu? Clério, já voltou? Voltei, isso também me desestabilizou um pouco. Não, eu continuei aqui. De boas. Internet é maravilhosa. Viva Brasil, obrigada. Mas, enfim, complementando também sobre andar e não andar, de novo, vocês têm que se conhecer. Quando eu fui participar do concurso, eu não tive um concurso interno, eu fui me apresentar nos Rotaries, e do que tem aqui em Viçosa, porque, para quem não sabe, aqui tem 3 Rotaries. E na minha primeira apresentação, um dos rotarianos que estava me avaliando, que infelizmente não conhecia a estrutura de um concurso de oratória, me disse que eu estava muito parada e que era para eu ter andado de um lado para o outro, porque ele era professor e aquilo dava certo nas aulas. Show! Eu concordo com ele. Um professor que fica muito tempo parado, realmente você meio que para de prestar atenção nele, pode ficar focado só nos slides ou olhando para o nada. Porém, eu sou uma pessoa que eu consigo demonstrar segurança, mas se você ver atrás da tribuna, eu tô com a perna tremendo pra caramba, porque eu sinto um pouco do nervosismo de saber que eu estou passando uma mensagem para as pessoas. Logo, para mim, é mais seguro que eu concentre minha energia no meu tom de voz, na minha expressão facial e um pouco da minha expressão corporal. Já tem pessoas que sentem esse nervosismo e sentem que tem que gastar essa energia andando. Não pode ser lógico, como forrozinho ou andando de um lado para o outro, checando todos os preguinhos. Sejam moderados também. Se forem se movimentar, não seja com exagero e também não se forcem a se movimentar. Se você sente uma segurança ficando parado, fique parado. Mas é lógico, se você se faz a escolha de estar atrás da tribuna, saibam que você agora é um ponto fixo. Você pode ser um pouco esquecido já que você está parado. Logo, você vai ter que trabalhar um pouco mais a sua entonação de voz, sua expressão corporal, que vai se resumir em basicamente expressões faciais e expressão dos braços e até mesmo um pouco da cabeça. E, lógico, na escolha de palavras. Aí sim vocês vão ter um trabalhinho um pouco a mais. Então quem anda tem menos trabalho? Não. Quem anda também pode ser um ponto de distração, porque a pessoa pode ficar mais tempo focada tentando ver onde que a pessoa está indo do que no que ela está falando. Então, e também ela está com o corpo todo exposto. Toda a linguagem corporal dela vai estar sendo analisada. Logo, quem escolhe andar vai ter que ter mais ciência do próprio corpo, de como está andando. Se está andando de maneira imponente, não, qual que é a palavra que eu posso usar? Segura, se não está de maneira corcunda, se está se o gato, sai daqui. Se também não está tropeçando. Meninas, se vocês forem escolher salto, seja um salto que vocês tenham segurança, ou baixo ou de base mais larga, porque virar o pé no meio de uma apresentação, além de desestabilizar qualquer um, tira o foco do que está falando. Nenhum jurado vai perdoar os segundinhos que você vai perder se levantando porque você virou o pé. Logo, tenham isso em mente. Se você for ficar parado, foque mais na emoção da sua voz, e se você for andar, tenha ciência de como que o seu corpo está, para você não passar até mesmo uma mensagem errada, mesmo sem dizer uma única palavra. Eu gosto até de frisar isso, tanto que está aqui na apresentação e tudo. Eu nem tinha pensado se isso seria um problema ou não para alguém. Mas sexta-feira agora foi o nosso concurso interno e eu e a Clarice fomos uma das juradas lá para avaliar o pessoal. E aí eu lembro que quando um dos candidatos chegou para apresentar, antes dele começar, ele virou para mim e perguntou: eu posso andar? Tem algum problema? Porque ele tem um problema com a fala, que ele é um pouco gago. Então ele falou que quando ele se movimenta, tipo assim, distrai um pouco o corpo dele, não tem esse problema na fala, ele fala mais natural, sai melhor, e isso poderia ajudar ele no discurso. E eu falei, não tem problema nenhum, pode andar, mas assim, evite ficar gesticulando, que isso distrai quem tá te ouvindo. E ele soube usar o corpo dele, no discurso dele, muito bem.
porque quando ele falava, ele fazia certo questionamento, e aí ele parava, pensava sobre aquilo mesmo que ele acabou de perguntar para o público dele, ele sabia usar a pausa, então isso tudo faz parte do seu corpo, até mesmo como você dá a sua pausa, como você fala, como você tá passando a sua ideia, o seu corpo está acompanhando aquilo. Então, cuidado com o zigue-zague demais, esse dançar forró que a gente colocou aí, pode ser mais dinâmico sim, mas saiba usar o espaço que você tem. Então, por isso, quando chegar lá na DIRC, quando chegar na CODIRC, primeira coisa que vocês têm que fazer, aonde vai ser o concurso de oratória? Olhe o espaço que você vai ter, olhe como que você vai estar exposto, porque às vezes, quando, por exemplo, é um salão muito aberto, por mais que tenha menos gente, dá aquela impressão que tem muita, porque você está mais exposto ali. Então, tente se adaptar ao espaço que você vai ter, porque isso depende da sua segurança, do seu corpo, do seu movimento, e isso é a sua apresentação pessoal. Não é só como você fala, é como o seu corpo está reagindo àquilo também. Então, isso tudo faz parte da sua apresentação pessoal. Pode passar aí. Só complementando sobre o tamanho das... meio que como vai estar organizado. Muita gente fala que uma das piores coisas de falar em público é você saber que tem aquele tantão de gente. Aí tem aquelas 1000 técnicas, né? Imaginar que tá todo mundo pelado, olhar para um canto fixo, fixar em uma pessoa só. Infelizmente, eu não sei o que dizer, porque quando eu subo no palco, eu meio que incorporo uma persona e, para mim, ver aquele tanto de pessoas é meio que eu vejo como se fosse um desafio. Eu me sinto um pouco... Ai, meu Deus, tem um monte de gente olhando, mas eu me sinto como se fosse uma guerreira e eu precisasse lutar contra aquelas pessoas e aquilo me dá força. Então, podem criar essas pequenas fantasias dentro de vocês, mas uma coisa é certa. Evitem ficar olhando demais para os jurados. Lembra da empatia? Se você está conversando com uma pessoa e ela está olhando para outro lugar, parece que ela não está falando para você. Ah, mas o foco são os jurados, eles que vão me dar as notas. Sim, mas e o público que está todo ali resolveu não conversar em outro lugar, mas resolveu sentar ali, se dispôs a ficar ali torcendo para você e prestar atenção no que você tem a dizer. Logo, isso também pode ser feito, você meio que calcular dentro da sua cabeça mais ou menos um pouquinho de tempo olhando para cada lado, um pouquinho de tempo olhando para o meio, para as laterais, sim, olhar um pouco para os jurados, e o que tira um pouco da atenção de ter várias pessoas olhando ao mesmo tempo para você, porque você vai estar focado em um grupo pequeno. E se for olhar para cima, que tenha um certo significado. Um dos companheiros que me acompanhou na Conarc, ele brincou comigo que um dos meus últimos discursos eu fui bem porque eu não fiquei virando os olhos. Porque nos primeiros discursos ele ficava contando quantas vezes eu revirava os olhos. E isso também é interessante, porque se você olha para cima, pode significar que você está falando de algo grandioso, mas também pode parecer que você está tentando lembrar de algo. Então, o olhar é muito importante. Tente fazer isso, olhar em pequenos pontos durante um pequeno período de tempo, que talvez ajude a tirar um pouco da atenção de ter várias pessoas olhando vocês ao mesmo tempo. E jamais fique olhando apenas para os jurados. Vai parecer que é uma conversa entre vocês 4 e que todo mundo está ali de penetra. Pode passar para o próximo? Pode sim. Bom, ensaie 30 vezes e continue ensaiando. Sabe quando a gente é mais novo e tem aquilo de fingir que eu ganhei o prêmio Nobel, eu ganhei o Grammy, e fica ensaiando discurso quando é criança? Lembra disso. Finge que você ganhou um prêmio, que você está ali para agradecer um prêmio, que você fez uma coisa grandiosa. E fica ensaiando, gente. Chama sua mãe, chama sua avó, seus tios, os vizinhos, os amigos, papagaio. Chama todo mundo para assistir. Para você acostumar que tem outra pessoa ali. E pode pedir opinião mesmo. Por mais que a pessoa não entende nada, às vezes ela
consegue te ajudar de alguma forma sobre algum tique que você está tendo, sobre algum vício de linguagem seu, ou sobre alguma coisa que às vezes a pessoa viu você fazendo e assim, causou um certo desconforto. Isso é bom, continue ensaiando, ensaie 1000 vezes. A prática, ela vai trazer segurança para suas palavras. E outra dica, como eu falei lá no início, não ensaie lendo discurso. O seu discurso, ele é só material de apoio. Quando você escreve ele, você não decora, você não lê. Você tem que entender aquilo que você escreveu. Você tem que saber como que as suas ideias estão colocadas em ordem, como que é a cronologia delas. E você entendendo isso, praticando em cima disso, sem ler, sem decorar, vai fazer com que tudo pareça ser muito mais normal, seja mais tranquilo, e às vezes até com muito mais segurança aquilo que você está falando, porque senão fica muito robozinho. E você decorou o discurso, e você esqueceu uma palavra, acabou. Você não sabe mais continuar seu discurso. Então, você tem que praticar, mas não é lendo, não é decorando. É com as suas palavras, de acordo com aquilo que você planejou. Então, ensaie o máximo possível, de uma forma que fique um discurso muito natural, não decorado. Você vai encontrar qual que é o seu perfil. Por que eu falo para você chamar um monte de gente para te assistir e te dar opinião? Porque, como a Clarice falou, você também tem que saber para onde você vai olhar. Isso, o seu olhar também faz parte do seu corpo, é a sua apresentação. Então, você tem que ver em que ponto, de que forma que você se sente confortável com outras pessoas te ouvindo, te olhando, te avaliando. Às vezes, tem alguns professores meus que eles não olham para um aluno específico. Às vezes olham falando para o céu, para o teto, para o nada, para o chão, e algumas vezes isso até me incomoda, porque parece que assim, o professor está falando para quem quiser ouvir, mas não está falando para mim especificamente. Então, não precisa ficar ali focado no seu jurado, naquele que está te avaliando, mas passe o olho por ele, fale de forma que você está falando com ele, para prender a atenção. Então, você tem que olhar para o seu público no geral. Então, treinando, chamando um monte de gente para treinar, para te olhar, você sabe até que ponto, de que forma você vai se sentir confortável com outras pessoas. Sim, sim. E também mais uma coisa, já vi isso também acontecer, de algumas pessoas se sentirem mais confortáveis ao elaborar um discurso escrevendo. Tudo bem, pode escrever, mas como foi dito até agora, decorar o que você escreveu não fica legal. Parece robozinho e, querendo ou não, a maneira como a gente escreve é totalmente diferente da maneira como a gente fala. Isso a gente percebe perfeitamente em filmes que são adaptações de livros. Existem filmes que copiam exatamente o que está escrito no livro e fica meio estranho de ouvir atores falando aquilo. Assim como que tem filmes que mudam um pouco as palavras utilizadas e continuam, a pessoa que já leu o livro entende que o diálogo é aquele e consegue absorver e não reclama, porque fã de livro vendo filme do livro é uma maravilha. Mas, enfim, se você fosse dispor a escrever, tudo bem, mas leia e absorva a ideia principal daquilo que você quer passar. Não decore o que você escreveu. Você quer usar esse discurso na hora? Pegue palavras-chave e utilize de apoio. Não pode ler, porque vocês vão perder pontos. E mesmo que você queira se arriscar a perder estes pontos, não vai ficar... Talvez você não consiga passar a mesma emoção que seria se você tivesse internalizado a sua mensagem principal e passado para todo mundo. Ah, mas e se eu quiser treinar lendo na frente dos meus amigos? Tudo bem. Aí vai ser até interessante que você vai poder ver na reação dos seus amigos quais são os pedaços que mais mexeram com eles. E você vai saber onde pôr ênfase. Às vezes mudar a ordem, como eu comentei, o clímax é sempre no final de um discurso. Então, se você percebe que o início do seu discurso está muito mais impactante que todo o resto, que tal mudar a ordem? Que tal fazer de uma maneira que o maior impacto fique no finalzinho? É interessante, hein? Então, treine bastante e não tenham vergonha nenhuma. Por isso que é importante ter um público para você treinar, para você perder essa vergonha também.
E como reforçando o que já foi falado, por exemplo, se você utilizar o storytelling, você quiser contar algum caso, alguma coisa no meio, se você falar exatamente aquilo que você escreveu, a gente vai ficar muito falso. Porque quando você escreve alguma coisa, pode reparar, você nunca escreve da maneira que você fala. Ninguém nunca escreve da maneira que fala. Às vezes, só pelo fato de escrever certinho demais, com todas as pontuações, bonitinho, e você lê aquilo, não é do jeito que a pessoa falaria normalmente, falaria pessoalmente. Shakespeariano. Ó, grandes maçãs aqui dispostas, estou com tanta fome dentro de mim, gostaria de tê-las dentro do meu ser para poder alimentar minha alma. Quem é que fala assim? Shakespeare. Não é assim. Saia desse... Porque senão pode ficar um pouco apelativo até, do jeito que você contando uma história escrita, ela é diferente do jeito que você conta ela falando. Porque tem toda essa questão do seu tom de voz, do clímax da sua história, aquilo que você quer dar mais ênfase, aquilo que vai justificar todo o porquê de você estar contando essa história, você não coloca isso num papel. Você coloca isso falando. É a sua reação e a reação das outras pessoas que estão te ouvindo. Então, evita esse discurso muito decorado. Só tenha o seu discurso escrito para te ajudar mesmo na hora de treinar. Sobre o seu treinamento, a gente vai para a dica 10. Acho que não está passando aí não, Clarice. Tá, não? Tá aparecendo? Não. Travou. Agora? Não. Agora foi, mais um. Isso. Dica 10. Grave e assista. Tá dando Por delay. quê? Seja seu próprio crítico. Você, às vezes, se você... Até mesmo, faça de duas maneiras. Grave o seu discurso você sozinho, como você fala sozinho. E depois grave como você na frente de outras pessoas, na frente dos seus vizinhos, seus pais, seus avós, de quem você chamar. Por quê? Você se autoavalia. Se você está vendendo a sua ideia, você grava a sua apresentação e depois assiste, você tem que se fazer a pergunta: eu compraria a minha ideia? Eu levaria a sério aquilo que eu estou falando? Porque na sua cabeça, às vezes você está falando de um jeito que, nossa, é extremamente convincente. Não tem como alguém não me acompanhar nisso, no meu pensamento, no meu raciocínio. Mas quando você gravou, na hora que você vai assistir, você olha e fala, nossa, eu poderia ter falado tal coisa de outra maneira. Eu acho que eu não acredito muito bem, não coloquei muita verdade nisso. A sua autoavaliação, ela é um meio de você se enxergar por outra perspectiva. Você vai ver aqueles pontos que você acha que você deveria melhorar. É uma autocrítica. Então, quando você assiste a sua própria apresentação, você pode avaliar alguns pontos de você mesmo. E por que eu falo para você gravar de duas maneiras, sozinho e com outras pessoas? Porque, às vezes, a gente tem uma reação diferente. Quando a gente está sozinho, a gente fala sozinho, é como se a gente gravasse, criasse um roteiro na nossa cabeça quando a gente quer conversar com alguém, por exemplo. Todo mundo faz isso. Você tem algum assunto sério para falar com alguém, você passa todo um roteiro na sua cabeça. Mas no momento que você está de frente para a pessoa, você não segue esse roteiro, porque a pessoa não sabe do roteiro que você criou. A pessoa não vai seguir aquilo que você pensa que ela vai fazer, que ela vai falar. Então, por isso que você tem que avaliar desses dois pontos. Você sozinho, você ali fazendo seu discurso realmente, e você de frente para outras pessoas. Como que você reage de frente para outras pessoas? Exatamente. Também Clarice? Tá me ouvindo? Tô. Eita. Além disso, além de você saber como você reage na frente de outras pessoas, é bom que quando você grava, você consegue ver meio que a sua expressão, porque às vezes na sua cabeça você está fazendo um tom de voz extremamente convincente, mas a sua expressão facial está demonstrando que você está ali inseguro. Então fica meio que uma quebra de realidade ali. Então é também interessante para você ter, de novo, ciência do seu corpo. E se você é uma pessoa que gosta de se movimentar, é até bom para você ver a sua postura. Eu não percebi o quanto que eu era corcunda
até eu ver o meu vídeo de 15 anos, no meu aniversário de 15 anos, e em alguns vídeos que me pegaram sem querer em alguns eventos. E isso meio que me ajudou a tentar ter mais ciência de mim, para quando eu fosse discursar, mesmo ficando atrás de um palanque, eu abrir mais meus ombros e ficar mais presente. Então isso também é até bom para vocês terem ciência de como que todo o seu corpo, mesmo sem você pensar, está agindo quando você está falando. E também brincar um pouco de CSI, pausar, ver se a reação dos seus amigos está condizente com o que eles falaram depois. E se você for adotar uma linha de pensamento um pouco diferente do que seria esperado, que seria abordado, é até legal para ver, porque, de novo, para você ficou ótimo. Você se assistiu, você achou lindo. Você mostra para outra pessoa, a pessoa talvez ela não compre ideia, e aí ela pode te dar o feedback. Esse feedback é muito importante, independente de ser dentro do concurso interno ou com amigos. O feedback é a coisa que mais te ajuda a crescer dentro da oratória, porque você consegue entender o seu ponto forte e o seu ponto fraco. E aqui, nos seus pontos fracos, como que você pode melhorar naquilo dali. Exatamente. E até mesmo nas dicas anteriores, né? Que é para você traçar o seu perfil, igual a questão do humor. Se você, na sua cabeça, às vezes você acha que você é bom utilizando isso. Mas quando você depois assiste, você pensa, tipo, acho melhor eu não utilizar, acho melhor não ir por esse caminho. Então, você realmente tem que traçar o seu perfil e isso vai te ajudar muito, fazendo dessa maneira. E, claro, peça opinião para outras pessoas também. Não significa que tudo que outra pessoa disser para você é o correto. Não significa que vai ser dessa maneira. Porque, às vezes, você não consegue... alguém te dá uma dica, até mesmo tudo aquilo que a gente está falando, tudo isso que a gente está falando aqui, você não consegue seguir as coisas. E isso também não é para você seguir, é para te ajudar a traçar como é que a sua fala, traçar o seu perfil de orador. Então, não significa que tudo vai encaixar perfeitamente para você. Mas isso só você se autoavaliando que você vai ter certeza. E na autoavaliação, evitem se comparar com outras pessoas, porque isso acaba com a autoestima de qualquer um. Eu sofri um pouco disso, porque quem veio antes de mim foi o Olavo, que chegou em segundo lugar lá no concurso de oratória. Então eu sentia muita pressão. E eu via os discursos dele, eu pensava, poxa, mas será que eu não consigo ser desse jeito, eu não consigo falar desse jeito? Até que eu tive que parar e entender, cara, o Olavo é assim, funcionou para ele. O que dele que funcionou que eu posso pegar para mim? Ai, desculpa, o meu gato puxou aqui fone de ouvido. O que funcionou dele que eu posso pegar para mim, adaptar para o meu estilo e que vai me favorecer sem que eu pareça uma cópia dele? Isso também é muito importante. Então, se alguém for fazer um feedback e começar a te comparar com outra pessoa, você fala, pera, não, para de comparar. O que está de errado com o meu que você acha que pode ser melhorado? E se você está falando dessa pessoa, por que dessa pessoa? O que ela tem de diferente? Isso também serve para quando vocês forem assistir vídeos de outros oradores. Não tentem ser iguais a eles. Entendam o que deles tinha de diferente. Vejam se aquilo que tinha de diferente você também pode fazer, para você se encaixa. Você acredita que se você fizer vai ficar tão bom quanto, e absorvam. Nunca se comparem. Autoestima é tudo, galera. É isso aí. Vamos para a dica 11 agora, a última dica, que é, para fechar a apresentação, sintetize o assunto em 2 ou 3 frases. Bom, de novo, fazendo a comparação com o pitch, que é com aquilo que eu mais trabalho. A gente está aqui utilizando ferramentas dele, de apresentação pessoal, para encaixar na oratória. Ok, assim como no pitch, você vai ter de 3 a 5 minutos para fazer sua apresentação. Só que no pitch, ele é muito diferente em questão da apresentação final. Porque no concurso de oratória, você não vai ter uma apresentação de PowerPoint. Às vezes, esse é seu material de apoio. Porque quando você passa um slide para o próximo assunto, próximo tópico, você pode até ter esquecido qual que é a ordem daquilo que você vai falar, que o próprio slide vai te lembrar. Você sabendo sobre todos os assuntos, todos os tópicos ali, se esquecer a ordem, alguma coisa assim, o slide vai te lembrar. Ou até mesmo se você acabar deixando algum detalhe para trás,
olhando para a sua apresentação ali, vai te lembrar. Mas no concurso de oratória você não vai ter isso. Então você tem que focar somente na sua apresentação pessoal. Não adianta você pensar em outra coisa, pensar em algum outro material. Você tem que focar na sua apresentação pessoal somente. Então, para você finalizar o assunto, aquilo que você está discursando, escolha as frases que vai sintetizar muito bem o assunto, sintetizar muito bem toda a sua oratória, deixando até, se possível, uma reflexão no final, entendeu? Às vezes a sua frase final sobre o assunto não é nem bem uma opinião pessoal, é uma coisa que se encaixa ali no assunto e que deixa para a pessoa refletir, deixa para quem está te ouvindo refletir. Poxa, realmente, será que eu estou vendo as coisas da forma muito diferente da maioria? É deixar uma reflexão, um pensamento nas pessoas. Mais uma vez, tem que ser impactante. Essas 2 ou 3 frases suas finais é aquilo que vai fechar a sua oratória, vai fechar o seu discurso. Então, seja impactante. Pegue pontos importantes. Se for preciso avisar o público que a sua apresentação terminou, é sinal que o fechamento não foi bem feito. Imagina você estar discursando e aí o seu discurso acabou. A sua oratória finalizou ali. Só que ficou de um jeito que quem está te assistindo fica pensando, às vezes para pensar se acabou ou se você está tendo só mais uma pausa. Você não pode deixar essa dúvida, você não pode chegar no... Se você tiver que fazer isso, é porque você não fechou o assunto bem, você não fechou o seu discurso bem. O seu tom de voz, a sua velocidade, que é aquilo de acelerar demais ou falar lento demais, essa velocidade e o seu agradecimento ao público, é isso que vai mostrar que o seu discurso chegou ao fim. Então, escolha muito bem como que você vai finalizar esse discurso. Pegue 2 ou 3 frases finais que vai sintetizar tudo aquilo que você quis passar e coloque de uma forma que avise. É aqui, acabou, vem até aqui, esse é o meu ponto final. E, claro, agradeça pela oportunidade, por estar ali, pelo tempo que eles estão te ouvindo. Exatamente. É meio que praxe você terminar o seu discurso falando bom dia, boa tarde ou boa noite. Não tem problema algum. É até bom porque foi um pouco triste que eu vi competidores no concurso nacional de oratória perderem pontos porque eles não deram a entender que o discurso tinha acabado, a pessoa responsável pelo cronômetro também não entendeu e tinha passado dos 5 minutos e perdeu pontos e não pôde ir para a fase semifinal. Foi bem triste, porque foram discursos até que bem legais. Então, se você não quiser cair no clichê, não é bem clichê, eu acho que é meio que praxe, de agradecer ao final, faça um movimento de cabeça meio que afirmativo, porque vai deixar bem claro também que acabou tudo, tipo, acabou mesmo. E sobre essas frases finais, pelo amor de Deus, gente, frases de efeito. Não tem problema algum usar frases de efeito. São até muito boas, mas não desenvolvam um discurso em cima delas ou acham que vão se garantir a partir delas. Porque fica até mesmo um pouquinho, como é que eu posso dizer, pretensioso. Porque daí você faz um discurso morno e você chega no final com uma frase forte. Mas então quer dizer que todo o resto não importava, você importava aquela frase? As frases impactantes no final é para fechar tudo que você falou. É para ser meio que o pontinho final. Não aquilo que seria o mais importante de tudo. Então, se vocês forem escolher fazerem citações, frases de efeito, tenham ciência que aquilo dali encaixa no que você está falando e que não é simplesmente a base do que você disse. Ah, Claríssima, você usou a frase que estava na blusa do Rotaract no seu discurso. Usei, mas tinha a ver com o que eu estava falando. O meu discurso era instigando os Rotaracts a agirem em prol do saneamento básico, tentar trazer alternativas de saneamento básico. A frase que tinha na camisa complementava o meu discurso para instigar. Imagina se eu tivesse terminado o meu discurso, que era de instigamento, dizendo ao infinito e além. Ia ficar estranho. É uma frase boa? É uma frase boa, mas não tem nada a ver com o que eu estava dizendo.
Então, tomem esse cuidado. E se vocês, por algum motivo, se sentirem desanimados durante o discurso, sentindo que não estão bem, não terminem um discurso de qualquer forma. Se esforcem até o fim. Se você planejou uma frase muito legal, fale ela. Por mais que você sinta, poxa, eu não dei meu melhor hoje, mostre que, se meio que brigue com você mesmo, diga não. Você vai até o fim, você está dando o seu melhor e fale tudo o que você planejou. Porque eu também já vi, infelizmente, pessoas que tinham discursos muito bons, mas que no meio do caminho se atrapalharam, ficaram nervosos e terminaram o discurso todo muxoxo, mal deu para ouvir o muito obrigado. Então, não sejam assim, foda-se, você está ali para tentar, para treinar e para ouvir. Então, cheguem até o final com o máximo de energia, gente. E engatilhando aí no que a Clarice está pegando. Oi? Alô? Isso, agora deu certo. Engatilhando no que a Clarice citou aí, não tem problema algum você citar algum autor, citar alguma frase, algum livro, não tem problema de verdade. Se isso se encaixa no que você, na mensagem que está tentando passar, ok, beleza, é excelente você usar. Mas toma cuidado para isso não tirar tempo do seu discurso. Por que eu falo isso? Teve um caso também no nosso concurso que a pessoa que foi apresentar, ela discursou super bem. Era tranquilo, o discurso foi suave, foi natural, não aparentou nervosismo, só que leu um texto da Clarice Lispector que foi tão longo, assim, ocupou tanto tempo do discurso, que tirou o discurso dela. Então, o que tinha dela para ser avaliado, vamos supor, eram 2 minutos de discurso. Os outros 2 foi ela lendo o texto. Então, eu só estava avaliando 2 minutos do discurso dela. E o desenvolvimento? E a apresentação pessoal dela, o português dela, ela estava lendo. Isso foi, assim, de todo mal? Não, porque o que ela leu, essa pessoa leu, realmente encaixava naquilo que ela estava querendo dizer, encaixava perfeitamente na ideia dela, do que ela pensava, mas tirou tempo dela, do discurso dela. Então, nesse caso, o que seria mais ideal? Poxa, você está falando alguma coisa e você quer citar algum autor, alguma frase que encaixa perfeitamente naquilo que você quer dizer, tenta adaptar. Assim, não leia na íntegra. Só lembre, Nando Reis já dizia na música dele tal coisa. Então, eu concordo neste ponto. Encaixe de forma que seja o seu discurso. Cite o autor, o cantor, quem você quiser, de forma que encaixe no seu discurso. Se for para ler, falar a frase na íntegra, o trecho na íntegra, que seja curto, que seja pequeno, para não tirar o seu discurso também. Você pode utilizar de tudo. No seu brainstorm, você vai pensar em tudo. Em textos, em autores, palavras, expressões, mas tente encaixar no discurso que seja seu, de autoria sua. Independente de quem você está citando, quem você quer fazer um link sua ideia, quer dar credibilidade, mas faça com as suas palavras. Para que, até porque evite, igual Clarice citou Shakespeare aqui, olha só o tempo que você ia causar em quem está te ouvindo para conseguir interpretar a frase que você falou. Então, tente adaptar a sua linguagem para aquilo que você quer passar. A menos lógico que seja uma frase pequenininha. E esse, no meu ponto de vista, é o momento que vale a pena decorar. Se você vai fazer uma citação pequena, é bom você ter ela decorada, porque imagina, você quer citar um verso de uma música do Renato Russo. Por exemplo, é claro que o sol vai acordar amanhã, mais uma vez eu sei. Aí você chega na hora e fala, mas é claro que o sol vai levantar amanhã, mais uma vez, não sei. Que estranho, quem conhece vai, às vezes, até rir sem querer, e vai também demonstrar que você não domina aquilo dali. Agora, se você quer introduzir a música inteira, não decora a música, como a gente já falou.
Faça por suas palavras, ou resume o que a história da música quer dizer. Fale para as pessoas e conecte com o que você está dizendo, ou fale a essência dela. Como a essência dessa música é sobre esperança, você fala, Renato Russo, em tal música falava sobre esperança, e eu estou falando disso, 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 disso. Então, assim, meio que dosar e saber utilizar bem dessas coisas. Tudo, como eu falei antes, tudo é questão de você utilizar ao seu favor. Então, se você quer citar alguém, quer citar alguma coisa, quer citar um texto, quer fazer piadinha, quer, sei lá, interagir de alguma forma que você acha que vai te aproximar mais do público, da plateia, de quem está te ouvindo, traça o seu perfil primeiro, veja se vai dar certo. Então, tudo é questão de você treinar, de você fazer o seu discurso, se autoavaliar, chamar outras pessoas para te avaliarem. Gente, agora tudo vai se resumir a treino, é traçar o seu perfil e descobrir qual o seu jeito, qual aquilo que encaixa para você. Como eu disse, nem todas as dicas vão encaixar, tem coisa que não vai servir para você, porque o seu jeito é outro, é outra maneira. Então, você tem que treinar bastante e ler bastante sobre o assunto, dominar aquilo que você está falando para levar verdade e não levantar dúvida nenhuma. Porque, como a Clarice disse lá no início, já pensou se você simplesmente vai falando as coisas que te vem à cabeça e, de repente, você fala algum dado e ele não é verdade? Mas que tem alguém ali que te ouviu depois do discurso, ele vira para você e fala, você falou tal coisa, mas não é isso não. O valor está errado, o dado está errado. Então, domine o assunto, estude bastante, treine muito e é hora do show. É isso, a oratória não tem uma fórmula. É você descobrir como que é o seu perfil, como que você fala, como que você se sente à vontade. Não existe uma fórmula secreta, é treinando mesmo. E tenho certeza que foi assim para Clarice, né, Clarice? Aprendeu muita coisa depois de participar do concurso. Então, não fique desesperado, porque não existe uma fórmula mesmo. De jeito nenhum. Quem dera se tivesse. E acho que se tivesse, ia ser igual aquelas formas de matriz que tem um número positivo e negativo e tem todos os outros dentro. Mas, gente, treino bastante. Eu não posso, infelizmente, avaliar as apresentações de vocês para dar dicas. Mas quaisquer perguntas, até mesmo sobre o edital, sobre o que é legal, o que não é legal fazer, vocês podem me perguntar. Estou no grupo do distrito, meu contato é fácil de achar. Então, assim, não se sintam também envergonhados de perguntar para outras pessoas. Nem todo mundo é especialista de oratória, mas todos nós somos seres humanos que ouvem e falam. Então, a gente tem capacidade, qualquer pessoa tem capacidade de te dizer o que está de legal, o que não está de legal, o que ela acha que pode ser legal, e você tem a capacidade de pensar, poxa, essa pessoa, ela me falou isso, eu acho que é legal tentar nisso daqui. Então, nunca tenham vergonha de procurar ajuda e de sempre tentar coisas novas. E, mais importante de tudo, gente, independente de quem sair classificado nessas duas etapas, todos vocês já são vencedores de estarem se dispondo a participar disso. Todos vocês vão ter o maior prêmio de todos, que é conhecimento e experiência. Independente da área que vocês pretenderão trabalhar ou até mesmo estudar, porque eu acredito que tem sempre alguém que quer mudar de curso ou que é bem novinho, acabou de entrar, ainda vai entrar na faculdade. Então, assim, tenham em mente que o objetivo desse concurso não é decidir quem aqui fala melhor no distrito no ano de 2018. É trazer uma experiência e também trazer um conhecimento empírico e prático de como passar suas ideias. Tenham em mente que esse é o maior objetivo de vocês, aprender como passar as ideias. E lógico, seja um amigo, gente. Passou o concurso, continuem conversando, continuem trocando ideias, chamem para aquele chopinho, para quem não bebe, para aquele guaraná, porque a gente é companheirismo, a gente é uma família. Para que brigar, ainda mais por causa de um microfone? Então,
É sempre um bom clima, tá, gente? Sem inimizades, pelo amor de Deus. Exatamente. E a Clarice pode ajudar com a experiência dela. Ela fez o edital esse ano, então se tiverem dúvidas, pode procurar ela. Mas eu também estou totalmente aberta. Eu vou estar na DIRC. Se quiser conversar um pouquinho antes também, pode chamar. Esse material que a gente passou aqui na apresentação, eu vou passar para Maria Fernanda ele certinho, para passar para todo mundo que quiser também. Pode ficar à vontade, tem meu e-mail, tem meu Insta, tem meu Facebook, eu estou no grupo do distrito, pode ficar à vontade para procurar, perguntar o que for, que eu e a Clarice estamos aqui à disposição de vocês. Então, acho que é isso. Terminar? Pode isso aí. Boa noite a todos, né? Eu não apareci no início aí do Hangout, mas estive aqui, né, assistindo tudo desde o começo e vim aqui agora para agradecer, né, a Clarice, a Luana, por essas belas dicas aí e muito úteis aí para quem vai participar do concurso e também para quem quer desenvolver oratória, né, e a apresentação pessoal. Muito obrigada pelo aceite, por todas essas dicas aí. Agradeço também ao Bento, né, que ajudou aí a gente com a parte técnica aí para poder fazer o Hangout acontecer aí no YouTube, que vai ser bem legal, né, porque aí depois a gente vai conseguir baixar e ficar disponível para todo mundo que não pôde participar aqui hoje, né, e fica aí também online aí para outras pessoas rotaractianas, outras pessoas que tiverem interesse aí em desenvolver mais a apresentação pessoal, aí vai ficar aí no YouTube aí para outras pessoas assistirem. Gostaria de lembrar também, né, que hoje é o último dia para as inscrições do concurso de oratória, né, do nosso concurso de oratória distrital aí. O edital a gente está divulgando ele bastante aí nos grupos, o link para as inscrições, já temos várias inscrições. Lembrando que, né, a gente tem que fazer inscrição também para a DIRC, que vai acontecer agora no final do mês, em abril, na cidade de Congonhas. Então, também amanhã é mudança de lote, né? Quem tiver interesse aí, conseguir fazer uma transferência aí hoje ou amanhã, que amanhã já é mudança de lote aí para a DIRC. E lembrando também que a oratória é uma questão de treino mesmo. O pessoal fica assim, mas eu não falo bem. Então, é exatamente para isso que é o concurso de oratória, para a gente aprender, desenvolver, ter momentos como esse aqui, né, de aprendizado e colocar em prática tudo o que a gente sabe. Então, é isso, né, galera? Muito obrigada, as meninas, o Bento e os clubes que ainda não fizeram as inscrições, né? A gente tem até agora, até as 23h59 aí para poder fazer a inscrição do nosso clube. E vamos lá, aprender a falar bem e desenvolver a nossa oratória. Muito obrigada mais uma vez, meninas e o Bento. Tchauzinho, gente. Boa noite. Boa noite, gente. A gente esqueceu de ver se tinha alguém com alguma dúvida, né? Mas tem como? Deixa eu conferir aqui no YouTube, só para a gente não finalizar. Não, tá tudo ok. O pessoal só mandou parabéns, agradecendo, que vocês mandaram demais. Então tá bom, mas a gente está à disposição aí, viu? E a gente vai divulgar aí, né, depois o link com o material aí que as meninas fizeram e também o link aí para quem não conseguiu assistir hoje, assistir aí durante a semana ou, né, até a DIRC. Falou, galera. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Tchauzinho.